Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração. Quero te agradecer por esse momento, desejar para você um feliz domingo, dia do Senhor, primeiro domingo do mês missionário. A gente começa esse mês fazendo essa lembrança bonita de Santa Teresinha no dia 1º, padroeira das missões. E nesse primeiro domingo a gente pode refletir muito bem, sobre a dimensão orante da vida missionária, a oração como base, porque a experiência, é o discipulado, é a experiência com que nos faz missionários. Então, que você de fato possa fazer essa experiência com Jesus através da oração e que seja tão profunda como o encontro com a pérola preciosa, com a dracma perdida, com o tesouro escondido, que de fato você possa alegremente anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia que é Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo. E eu louvo a Deus muito por esse nosso momento. Ontem eu tive a alegria de receber uma pessoa na minha sala que disse: eu quero falar com você, Padre, e me agradecer tanto pela mensagem no dia dos Santos Anjos, que ela sentiu tão forte aquela presença na vida, numa realidade que aconteceu com ela, desse cuidado de Deus, outra pessoa também. Enfim, são tantas mensagens que só fazem aumentar o meu louvor a Deus pelo que Ele realiza e a minha responsabilidade com essa mensagem, com esse momento, agradecendo a Deus pelo dom do Anderson, se dedicar também na publicação, no acompanhamento das redes, um companheiro de caminho, um discípulo. Jesus, quando mandou os discípulos, os 72, mandou de 2 em 2. Então, é assim que eu vejo, nesse caminho do mundo digital, desse grande continente digital, como dizia o Papa Bento, somos os dois enviados mesmo por Jesus para essa missão. Então eu não conseguiria estar aqui contigo todo dia sem o apoio, sem a parceria, sem a amizade, sem a cumplicidade no bem desse meu irmão que é Anderson. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por você que acompanha todo dia, que manda mensagem, que dá feedback, que me encontra nos lugares. Nossa, louvo a Deus demais, porque eu me sinto instrumento mesmo, usado por Ele. A obra dele vai se realizando em nós, através de nós e apesar de nós. Então, neste domingo, dia do Senhor, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós abundantemente, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, conscientes de que nós somos necessitados do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para viver a nossa vida, para viver esse momento, para realizar essa conexão profunda, conexão da alma, do coração, entre eu contigo, essa conexão nossa, não é que eu faço contigo. Essa conexão acontece porque o Espírito Santo de Deus está entre nós. É Ele o elo que nos une, é Ele o elo que nos une com a palavra, para que a palavra escutada, proclamada, seja acolhida, rezada, meditada, refletida e vivida. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, iluminando a nossa escuridão, regando a nossa secura, enternecendo a nossa dureza. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos ajudando a viver mais e melhor este momento, para que ele possa calar fundo em nosso coração e a semente da palavra seja plantada e em nós ela germine, cresça, floresça e frutifique. Por isso, clamamos: vinde, Espírito Santo. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 17º,
os versículos de 5 a 10. Naquele tempo, os discípulos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara meu jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe sempre uma tentação, meu irmão, minha irmã, de manipular a fé em Jesus Cristo a serviço de quem crê e não a serviço dele. Quando a gente fala isso, logo pode pensar em casos extremos, fora nós, distantes, grandes realidades. Não, isso é cotidiano. De fato, a fé é dom que deve ser acolhido. São duas faces, a face de quem se abre, nós, de quem acolhe, nós, de quem pede, nós, como os discípulos pediram, e a face de Deus que nos dá, que nos oferece, que nos oferta, porque fé é dom, não é apenas uma decisão da vontade, não é um querer. O querer se restringe ao abrir-se para receber, mas ela é dom de Deus em nós para o seu louvor, não para o nosso, para louvar a Deus pelas maravilhas que Ele faz. Por isso que ao final de tudo que será possível, que seria possível, que é realizado, graças à fé professada, o louvor, a gratidão, tudo deve ser direcionado ao Ele, ao doador. Quanto a nós, nos resta dizer: fizemos o que devíamos ter feito, somos servos inúteis. Porque tudo é graça, tudo é dom, tudo é misericórdia. Então esta fé doada, com a qual e pela qual podemos realizar grandes coisas, tem o mérito somente no doador da fé. Ninguém possibilita, em quem possibilita a realização das grandes obras. E nós, canais, apenas canais, porque Deus é bom. E Ele quer nos usar, Ele não precisa de nós. Nós não buscamos a Deus porque Ele precisa de nós. Nosso Deus não é um Deus narcísico, não é um Deus que necessita de elogio. Muitas vezes, especialmente nesse tempo, no tempo de tantas visibilidades, de tantos likes, de tantas curtidas, de tanta vaidade, de tanto narcisismo digital. Nesse tempo somos muito tentados a nos colocar no centro e diante das realidades e das realizações de Deus em nós, pensarmos que estamos colaborando com Deus. Deus não precisa da nossa colaboração. Ele é onipotente, tudo pode. Onisciente, tudo sabe. Onipresente, está em todos os lugares. Deus não precisa de nós. Nós precisamos de Deus. E só podemos nos alegrar e agradecer por Ele nos conceder realizar algo, fazer algo na proximidade dEle. A gratidão é sempre nossa por Deus nos permitir algo fazer para o nosso bem, não para o bem dEle. Por isso, no final de tudo, a cada realidade, a cada realização, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer.
Que assim seja, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.